Você é uma inútil, ele gritou no meio da nossa discussão. Nunca vai ser nada sem mim. Você acha que vai encontrar alguém melhor? Quem vai te aceitar assim, com esse seu comportamento fraco? Essas palavras, lançadas com tanta crueldade, ficaram ecoando na minha mente por dias. Ele sempre teve essa maneira de me diminuir, de me fazer sentir que eu não valia nada sem ele. Mas naquela noite, algo dentro de mim estalou. Eu pensei que não conseguiria suportar mais uma ofensa. Mas a verdade era que aquilo me destruiu de uma maneira que eu não imaginava. Me destruiu para recomeçar. Ele pensou que me esmagaria, mas na verdade, me empurrou para algo novo, algo que eu não conseguia perceber até aquele momento. A dor foi instantânea. Eu sabia que ele tinha razão, pelo menos no começo. Durante anos, eu coloquei minhas necessidades em segundo plano. Ele sempre foi a prioridade. E eu deixava que tudo o que ele dizia e fazia determinasse como eu me sentia. Isso se refletia até na minha autoestima, sempre baixa, sempre com a sensação de que eu não era boa o suficiente. Eu o via como a razão de minha felicidade. Mas no fundo, ele nunca me tratou como eu merecia. E quando ele me olhou nos olhos e me disse aquelas palavras, eu percebi a verdadeira extensão do meu erro. Por algum tempo, eu quase acreditei nas palavras dele. Me vi perdida, pensando que ele estava certo, que eu realmente não seria capaz de seguir em frente sem ele. Eu não sabia o que fazer com aquele vazio que tomava conta de mim. Me sentia solitária e fraca, incapaz de mudar minha vida sozinha. Era como se, por todo esse tempo, eu tivesse deixado de ser quem realmente sou. Eu me tornei refém do amor dele, que não passava de uma ilusão de controle. Mas enquanto eu absorvia a dor daquela noite, algo começou a acontecer. Uma semente de revolta, talvez, ou de empoderamento, começou a crescer dentro de mim. Ele pensou que suas palavras me derrotariam. Pensou que me veria jogada no chão, esperando por sua misericórdia. Mas no fundo, ele não sabia que, ao tentar me derrubar, ele estava fazendo algo que nenhum de nós havia percebido até então. Ele estava me dando o maior presente de todos. A oportunidade de me reerguer, de ser quem eu realmente sou. Quando ele saiu de casa naquela noite, me deixando sozinha, uma parte de mim queria implorar para que ele voltasse, para que ele percebesse o que tinha feito e me pedisse perdão. Mas outra parte de mim, aquela parte que finalmente começava a ganhar força, dizia que era hora de parar. Era hora de me lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Eu não iria mais viver na sombra de alguém que não me valorizava. Eu estava prestes a tomar o controle da minha própria vida. Se você também já passou por algo assim, se já se sentiu pressionada, diminuída e acha que não pode mais seguir em frente, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa jornada de transformação. Acredite, você é mais forte do que imagina, e como eu, você vai descobrir sua verdadeira força. Os dias seguintes àquela noite foram um turbilhão emocional. Eu passei os primeiros dias mergulhada em um vazio profundo. A dor parecia me engolir, e eu me sentia completamente sem rumo. Durante anos, fui moldada pela ideia de que ele era minha razão de viver, minha âncora, a pessoa que me daria segurança. E quando ele disse aquelas palavras, meu mundo desabou. Eu não sabia o que fazer, como me recuperar, como começar de novo. Ele me fez acreditar que eu seria nada sem ele. Mas à medida que o tempo passava, eu comecei a me perceber diferente. Algo dentro de mim, uma força silenciosa, foi se formando. Não foi um processo rápido, nem fácil. A dor ainda estava lá. Mas ao invés de me consumir, eu comecei a usá-la como combustível. Eu finalmente percebi que a dor que ele causou não precisava me definir. Eu podia transformá-la em algo positivo. Era a primeira vez que eu estava pensando em mim mesma, pensando na minha felicidade. A raiva, a mágoa, a decepção. Tudo isso começou a se transformar em algo mais poderoso. Eu decidi que não ia ser mais a mulher que sofria em silêncio, esperando por um pedido de desculpas que nunca viria. Não.
Eu ia ser a mulher que tomou as rédeas da própria vida. A mulher que reconstruiu sua confiança, sua autoestima e seguiu em frente sem olhar para trás. Eu sabia que não seria fácil, mas comecei a dar passos em direção ao meu próprio bem-estar. Fui ao salão, comecei a cuidar de mim, de meu corpo e de minha mente. Comecei a me alimentar melhor, a fazer exercícios, a me cuidar de maneiras que, antes, eu nunca havia dado valor. A transformação não foi apenas externa. Eu estava me reconectando comigo mesma de uma forma que nunca imaginei. Estava redescobrindo minhas paixões, minha coragem, minha independência. Cada dia que passava, eu me sentia mais forte. Cada decisão que tomava para me cuidar me fazia sentir mais no controle. Eu estava começando a me ver como uma mulher nova, uma mulher que não precisava dele, não precisava da validação dele, não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz. Eu era suficiente. Havia momentos de insegurança, é claro. Eu me sentia fragilizada. Ainda pensava nas palavras dele, no desprezo, na humilhação. Mas quando esses pensamentos vinham, eu os confrontava com a nova realidade. Eu estava vivendo por mim. Eu estava construindo minha própria felicidade. O que ele pensava não importava mais. Eu não seria mais refém do medo de não ser o suficiente. Eu finalmente entendi que, ao invés de me consumir com a dor, eu poderia usar isso para crescer. A dor se transformou em motivação. A dor se tornou meu combustível para me reerguer. Eu me sentia mais viva do que nunca. Cada passo, mesmo que pequeno, me fazia sentir que eu estava conquistando meu próprio espaço. E enquanto ele pensava que eu estaria apática e esperando por sua ajuda, eu estava me fortalecendo. Ele achava que me veria arrasada, que eu não conseguiria seguir em frente. Mas, na verdade, ele estava me dando a força para seguir em frente, para ser a mulher que eu realmente sou. Os dias de solidão começaram a perder seu peso. O vazio inicial foi se transformando em algo que eu não sabia identificar bem no começo. Liberdade. Não mais refém da minha dor. Não mais vivendo em função do que ele pensava ou queria. Finalmente, eu estava começando a perceber que a vida poderia ser vivida sem as amarras que ele me impôs por tanto tempo. A primeira grande mudança aconteceu em uma tarde qualquer. Eu estava tomando um café sozinha em um café que sempre passava em frente, mas nunca tinha coragem de entrar. Estava tão imersa em meu sofrimento e rotina que mal percebia as oportunidades ao meu redor. Foi ali, naquele momento simples, que percebi que eu poderia ser feliz sem ele, sem a pressão de agradar, sem a necessidade de validação. Eu estava começando a viver para mim mesma. E foi nesse momento que algo mais aconteceu. Na mesa ao lado, havia um homem que me observava, sem disfarçar o interesse. Ele sorria discretamente, sem ser invasivo, e nossa conversa começou de forma natural. Inicialmente, pensei em ignorar, mas algo dentro de mim, essa nova mulher que começava a se formar, me deu coragem de responder. Era algo novo para mim, ser notada por quem eu sou, não pelo que eu poderia dar a alguém, mas pelo que eu representava como pessoa. O nome dele era Caio, um homem simples, mas com uma energia que me atraía imediatamente. A conversa fluiu com uma leveza que eu não experimentava há anos. Falamos sobre livros, sobre viagens que queríamos fazer, sobre nossos sonhos. Ele não me olhava com pena ou como alguém que precisava de conserto. Ele me via como uma mulher completa, cheia de histórias e sonhos próprios. Pela primeira vez, eu me senti realmente vista. E não foi por ele me dar atenção, mas por ele me tratar com respeito e carinho. Eu não estava mais sendo julgada pela minha dor, mas pelo que eu realmente sou. Essa conversa com Caio foi o primeiro passo para perceber que sim, o amor poderia existir novamente na minha vida. Mas não um amor que me fizesse me perder, não um amor que me fizesse sentir inferior. Eu precisava de alguém que me acompanhasse, mas que também me respeitasse, como eu era. Caio não tentava me salvar, ele só queria me conhecer, e isso foi tudo o que eu precisava. Nos dias seguintes, nós nos encontramos mais vezes.
Começamos a compartilhar risadas, conversas sobre o futuro e o que mais queríamos conquistar. Ele me ajudou a perceber que não precisava mais viver no passado, que eu podia criar algo novo, mesmo que meu coração ainda estivesse em pedaços. Mas com Caio, eu comecei a acreditar novamente em mim mesma, e isso foi o maior presente que eu poderia ter. Eu não sabia onde essa história poderia me levar, mas uma coisa era certa: eu estava renascendo, e dessa vez, eu estava fazendo isso por mim. Eu não precisava mais de ninguém para me validar. Não precisava mais ter medo de seguir em frente. O amor novo que estava nascendo não era uma fuga, mas uma escolha consciente de me dar uma chance de ser feliz novamente. A transformação estava acontecendo de dentro para fora. Eu não estava mais à sombra de um relacionamento que me fazia mal. Eu estava me tornando uma mulher nova, com um novo entendimento sobre o que realmente significava amar e ser amada. A liberdade que eu buscava não era apenas sobre estar sozinha, mas sobre ter o controle da minha própria felicidade. Ele não esperava isso. Quando ele apareceu na minha porta, depois de semanas sem saber de mim, eu vi a confusão em seus olhos. Ele não sabia se estava vendo a mesma mulher que ele havia deixado para trás, aquela que ele humilhou, aquela que parecia ter perdido sua essência. Mas ele estava errado. Eu não era mais aquela mulher. Eu havia mudado de forma profunda, e ele finalmente começava a perceber isso. Naquele dia, ele se aproximou de mim com o olhar vazio de quem ainda queria ter o controle da situação. "Eu vi você sair com aquele cara", ele disse, tentando parecer indiferente. Mas a raiva no seu tom de voz era inconfundível. Ele estava incomodado, mas também curioso. Ele não sabia como reagir ao ver que minha vida não dependia mais dele. "E daí?", respondi, sem hesitar. Eu não estava mais disposta a me justificar ou a me sentir culpada pelas minhas escolhas. Ele me olhou como se não fosse capaz de entender. Ele ainda achava que eu era a mesma mulher que implorava por sua atenção, que se perdia tentando agradá-lo. Mas ele estava errado. Eu não estava mais à disposição dele. Não estava mais naquelas correntes invisíveis que ele havia criado ao longo dos anos. "Você não me deve explicações", disse ele, tentando recuperar o controle da conversa, mas algo no seu olhar dizia o contrário. Ele estava confuso, perdido. Ele esperava encontrar uma mulher desesperada, uma mulher que o buscaria, que perguntaria se ele se importava. Mas em vez disso, ele viu uma mulher que se olhava no espelho e se sentia bem consigo mesma. Uma mulher que já havia aprendido a viver sem ele e que agora estava construindo a vida dela. Eu percebi que a transformação que ele não enxergava em mim não era apenas física. Não era sobre o jeito que eu me vestia ou o quanto eu estava mais disposta a sair e conhecer o mundo. Era sobre como eu me via. Eu finalmente estava me vendo como alguém que merecia mais do que aquilo que ele me deu. Eu não precisava mais da aprovação dele. O amor próprio que eu estava cultivando me fazia mais forte do que qualquer sentimento de saudade ou arrependimento que ele tentava me provocar. Quando ele tentou se aproximar e pedir desculpas, eu apenas olhei para ele com calma. Ele esperava uma reação explosiva, mas o que ele obteve foi um olhar tranquilo, cheio de certeza. Eu sabia o que ele queria. Ele queria que eu me sentisse mal, que eu voltasse atrás nas minhas decisões. Mas no fundo, ele não sabia o quanto ele estava sendo patético ao tentar manipular uma mulher que havia finalmente acordado para sua própria verdade. Eu não precisava mais ser a mulher que implorava por migalhas de afeto. Eu não precisava mais ceder aos seus caprichos ou ao seu ego. Ele não estava mais no comando da minha vida. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele teria que aceitar isso. Essa foi a maior vitória que eu poderia conquistar. Não precisava ser algo grandioso, mas o simples fato de me manter firme, de mostrar que minha vida não girava mais em torno dele, foi o que mais o fez sentir o impacto da minha transformação. Ele viu que não poderia mais me manipular, que não tinha mais poder sobre o meu futuro. A vida seguiu, e a sensação de liberdade só aumentou. Eu me dei conta de algo muito poderoso.
A vingança não era sobre fazer ele se sentir mal, não era sobre retaliação ou fazer ele sofrer do mesmo jeito que eu sofri. A verdadeira vingança era a minha felicidade, a minha força e a maneira como eu estava finalmente vivendo sem as correntes que ele havia colocado em mim por tanto tempo. Ele, por mais que tenha tentado, nunca soube como lidar com a mulher que eu me tornei. Durante o tempo em que ele ficou fora, eu me reconstruí completamente. Cada escolha que eu fazia, cada passo que eu dava para avançar, me aproximava mais da versão que eu sempre quis ser. Eu estava vivendo para mim agora, e isso, por si só, era a maior forma de vingança que eu poderia oferecer. O que me deu mais poder foi perceber que a minha felicidade não dependia mais dele. Eu não estava esperando um pedido de desculpas, nem estava esperando que ele se arrependesse. Eu simplesmente estava vivendo minha vida com mais intensidade, com mais paixão e com a certeza de que não precisava de ninguém para me completar. Eu me tornei a mulher que eu nunca imaginei que seria, mas sempre soube que merecia. A transformação foi gradual, mas constante. Comecei a me envolver em novos projetos, a investir mais em mim mesma. As pessoas ao meu redor perceberam a mudança, e até mesmo os poucos amigos que ainda estavam na minha vida me diziam o quanto eu parecia mais radiante, mais segura. Eu estava descobrindo paixões que eu havia deixado de lado por tanto tempo. Eu não só me tornei emocionalmente mais forte, mas também mais independente, mais decidida. Ele pensava que me deixaria fraca, mas me deixou com a força que eu nunca soube que possuía. E a cada dia que passava, eu percebia que minha felicidade não estava mais atrelada à aceitação dele. Não precisava de mais validação, de mais promessas vazias, de mais amor superficial. Eu comecei a me cercar de pessoas que realmente se importavam comigo, pessoas que viam o meu valor sem eu ter que me provar. Quando um novo amor entrou na minha vida, ele não veio para preencher um vazio que eu tinha, mas para somar, para compartilhar momentos. Era uma relação onde eu podia ser eu mesma, sem medo de ser julgada ou diminuída. O mais belo disso tudo foi ver que, ao contrário do que ele pensava, minha vida não parou sem ele. Ela decolou. A vingança não foi sobre fazer ele se arrepender, mas sobre me provar a mim mesma que eu podia ser feliz e realizada. Quando finalmente percebi que ele já não tinha mais poder sobre mim, senti uma paz interior que nunca imaginei ser possível. Eu havia vencido, mas não da maneira que ele esperava. Eu venci me libertando, me amando e me respeitando. Se você chegou até aqui e se inspirou com essa história de superação, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. E lembre-se, nunca deixe ninguém te dizer quem você pode ou não ser. A verdadeira força está dentro de você. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se inspirar a seguir em frente, não importa o que aconteça.